Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro na Band, onde o grande protagonista é o agro cearense. Hoje nós vamos falar sobre uma cultura que é responsável por colorir a mesa de cearenses e brasileiros, a olericultura, também conhecido como cultivo de hortaliças. Aqui é uma propriedade mais ou menos de 1 hectare, que está dividida em uns talhões pequenos, onde aqui a horta é mais ou menos uma tarefa. Quando tem o surgimento de pragas ou doenças, a gente ajuda e orienta e faz as recomendações para uso de defensivos naturais, né? O Agro na Band foi até o Cariri cearense para mostrar como o cultivo de hortaliças por lá, a olericultura, se adapta bem ao solo e é vital para a agricultura daquela região. No Brasil, a olericultura teve um grande desenvolvimento a partir da década de 80, com o aumento de pesquisas e lançamentos de cultivares adaptados às diferentes regiões do país. O consumo de hortaliças e folhagens tem crescido consistentemente, refletindo a preocupação crescente com a saúde e o bem-estar. Segundo dados do IBGE, o Brasil se destaca na produção de alface, tomate, cenoura e cebola, aproveitando a diversidade climática e de solos que possibilita o cultivo durante todo o ano. O Crato, uma das cidades que integra a região metropolitana do Cariri, se destaca na agricultura familiar. Pequenas propriedades produzem uma grande variedade de culturas, como cebolinha, coentro, tomate e melancia. A agricultura nos vales irrigados do Cariri é uma verdadeira fonte de vida, onde o trabalho diário transforma o solo em alimentos frescos que abastecem mercados locais e regionais. Aqui é uma propriedade mais ou menos de 1 hectare, que está dividida em uns talhões pequenos, onde aqui a horta é mais ou menos uma tarefa. Tem a parte do sistema agroflorestal e aqui nós cultivamos hortaliça de um jeito assim, tipo convencional, o jeito orgânico, né, que é chamado, sem uso de defensivo e adubação química. Vocês não utilizam agrotóxico em nenhuma das plantações? Em nenhuma. Aqui, através do Senar, né, do TEC, vamos começar a usar defensiva alternativa. Isca, defensiva à base de pimenta, de óleo mineral, essas coisas assim. E aqui na propriedade trabalham o senhor, a sua esposa? É formado por mim, minha esposa e tem meu filho também, de 5 anos, que às vezes vem ajudar. Quando sobra alface, coentro no canteiro, ele pega, leva para a galinha. Sem contar que tem minha mãe também, que ajuda. É tudo junto. Tudo a família toda. Não só a minha, né, mas tem a dela também. Em relação ao uso do trator, nós vimos que o senhor tem ali pode se chamar de mini trator, que ajuda bastante na aração da terra. Sim, antes a mão de obra aqui toda era na enxada, juntando um recurso, conseguimos comprar que chama o tratorito, né? E hoje adianta muito o serviço, que era muito pesado, que era na enxada, e hoje se tornou bem mais fácil e economiza tempo. Hoje eu vendo daqui mesmo só para as vizinhanças. Tá faltando uma política pública para poder comprar PA, PENAI, cooperativa. Tudo isso dificulta. Aí, no caso, basicamente, tudo que o senhor produz aqui é para o consumo familiar e o senhor consegue vender mais para vizinhos aqui da própria localidade. Isso, toda a comercialização é feita aqui na localidade. Tanto aqui no distrito Monte Alverne, quanto no de Santa Fé, que é o vizinho. Aqui é feito a rotação de cultura, como é conhecido, né? Onde eu planto coentro, da próxima vez já vou plantar alface, depois já vem uma cenoura, já vem uma beterraba. Sempre tentando fazer essa rotação para já quebrar o ciclo das pragas. A praga do coentro não pegar no alface, do alface não pegar na cenoura e assim vai sucessivamente. A questão da irrigação, como ela é feita aqui? A irrigação aqui é por microaspersão. Vem lá direto do poço, o ramal,
Aí irriga toda a área. Você acha que poderia ter uma forma mais eficaz nesse sentido? Ou essa forma que vocês estão utilizando, ela de fato é efetiva? A microaspersão é o recomendado, né, para hortaliça. Porque no gotejo, para alface já não é muito aconselhável porque não molha as folhas. Quando chega meio-dia, período mais quente, ele começa a murchar. Só que o problema aqui é que quando chega nesse tempo, o poço diminui a vazão. Eu tenho que ligar várias vezes no dia para poder irrigar a área. Além da diversidade de produtos, grande parte da produção é orgânica, ou seja, sem uso de agrotóxicos. Esses alimentos chegam à mesa com mais sabor, mais nutrientes e a garantia de que foram cultivados de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente. Aqui a gente cultiva várias coisas orgânicas, tudo orgânico, a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico. A gente planta por etapa, tipo lá tem a beterraba menor, que daqui a 2 meses a gente vai colher. Aqui a gente já tem a que a gente está colhendo, começou a colher. Lá tem o alface já pronto para colher, mas para lá um pouco tem que daqui a 1 mês a gente vai colher. A gente vai plantando em etapa para não faltar. A cebolinha, aqui a nova, e lá que é a velha que já está, a gente já vai parar de colher ela e vai começar essa. E aqui é o repolho que já está quase chegando no ponto. Daqui mais ou menos 15 dias eu já começo a colher ele. Aí todos os dias eu venho verificar se já tem algum que dê para colher, para ir consumir no dia a dia e outros para o consumo do povo também que vem comprar. A gente tem uns clientes já fiel que vêm sempre comprar, que eles preferem coisa orgânica. A gente já tem acho que 20 clientes mais ou menos. Eles mesmos vêm buscar, que eles mesmos querem colher, querem participar da colheita. Aí, perfeito. O tomate cereja é bastante procurado no mercado e é uma cultura muito resistente às pragas, não é isso, Henrique? É isso. O tomate cereja aqui consegue produzir sem uso de agroquímico, nem agrotóxico, e sem comparar o tempo de vida dele, o útil, né? Ele inicia aí uns 90 dias colhendo e pode ir até uns 6 meses, caso que o outro comercial de mesa não consegue. Do jeito que ele tá aqui, se eu pegar, já pode comer. Pode sim, que aqui é orgânico, nada de agrotóxico. Vamos experimentar. Bem docinho, muito bom. Muito bom mesmo. Apesar dos benefícios da agricultura familiar, os pequenos produtores ainda enfrentam grandes desafios. Um dos principais é o escoamento da produção. Muitos agricultores acabam dependendo de intermediários, o que reduz os lucros. Mesmo assim, eles seguem firmes, buscando alternativas para expandir seus negócios. Nessa propriedade são cultivadas várias hortaliças em meio hectare de terra. Além do alface, há cultivos de couve, repolho e outros alimentos que abastecem tanto a família quanto o comércio local. Tudo feito com muito cuidado, garantindo qualidade e sustentabilidade. É a macaxeira, é o alface, é o cheiro verde, a cebolinha de folha, sabe? É só isso mesmo que eu planto aí. Aí tem, tô querendo plantar a tomatinha, uns carreiras de tomate aí, a tomatinha cereja, pimentão, a pimentinha. Pimentinha também eu vou plantar um pouco agora, sabe? A pimentinha dá bastante aqui. Aqui já está com mais de 2 anos que eu trabalho só aqui nesse cantinho. Agora que eu nasci e me criei aqui nessa propriedade aqui. Mas só aqui nesse localzinho aqui está com 2 anos que eu trabalho aqui. Eu nasci e me criei aqui nessas terras, um casarão que tem ali para baixo, eu nasci ali, aí mudei para aqui para cima. Então já está tô com 64 anos, desde meus 10 anos de idade que eu cultivo a terra. Eu me sinto abençoado, por causa que se eu... Quando dá as primeiras chuvadas, se eu não tiver uma roça para cultivar, para mim eu fico doente em casa. Aí quando eu tiro essas coisas aqui que tá desocupado o terreno, eu encho de milho, feijão, fava, cultivo o andu, planto o andu também para tirar o anduzinho, é assim. É o que vai sobrando da terra que vai ficando para trás, que não dá para eu cultivar essas outras coisas, então eu planto o milho, feijão e fava.
próximo bloco, a gente segue falando sobre o cultivo de hortaliças lá no Cariri cearense. Não sai daí, hein? Se você é produtor rural ou trabalha no campo, pode se deparar em breve com um caminhão todo estilizado e oferecendo uma série de serviços para o agro cearense. A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, FAEC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, Senar, lançaram em 2024 a Carreta do Agro. O equipamento percorre várias localidades do estado, levando cursos e serviços essenciais que beneficiam as mais diversas atividades agrícolas. A gente resolveu construir essa carreta, que cabe 30 pessoas sentadas no ar-condicionado, e aí as pessoas vão fazer a capacitação, aula, curso, faz todo... E aqui tem até aula prática aqui de qualquer forno, fogão, essas coisas. A carreta foi feita para isso. Nós já estamos fazendo a segunda carreta, que é da saúde. Vamos levar cirurgia de cataratas, vamos fazer óculos, vamos dar óculos. A nossa preocupação sempre é com o homem do campo, né? Uma das grandes dificuldades vai ser a formação de mão de obra. Cada dia que passa está mais difícil. Então tem que ter uma mão de obra qualificada, com a produtividade alta, porque às vezes você pegar produtores ou trabalhadores que não sabe adequadamente fazer uma função, vai ter uma produtividade baixa e às vezes o que você paga, pagando até mais, você tem uma produtividade melhor, seja melhor para o produtor rural. Para mais informações, basta você acessar o site faec.org.br. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense. Neste ano de 2024, são cerca de 7.000 produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha a atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela ATEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal da ATEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural,
Então, hoje nós atuamos com a TEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, cassinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores, né? O técnico de campo, ele vai mensalmente, né, uma vez por mês, durante 24 meses, e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, né, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, né, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente, né, de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, né, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, né, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança, né? E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. Além de tudo isso, todo produtor atendido pela TEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura, e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta, para que esse técnico de campo alcance com o produtor, né, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele, né, mas cresceu não só financeiramente, né, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também. Então, é um aprendizado. Então, esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja a solicitação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa. Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 kg de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor, ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor, existe um QR Code aqui, onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então, eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. Agro da Band de volta. A olericultura vai muito além do simples cultivo de hortaliças. É uma atividade diversificada que se adapta a vários tipos de clima e de solo. No Cariri cearense, o cultivo dessas espécies acaba transformando a economia e a paisagem da região.
Com o surgimento de pragas como os nematóides, os agricultores enfrentam dificuldades. Esses vermes atacam as raízes das plantas, sugando os nutrientes e liberando toxinas que prejudicam o crescimento. Para contornar o problema, os produtores recorrem a insumos naturais. Mesmo após uma redução temporária na produção, a terra está sendo gradualmente recuperada e a área de plantio voltando a crescer. Dependendo da plantação, das plantações que eles cultivam, das cultivares, são diversas cultivares, entre elas o cheiro verde, cebolinha, alface, espinafre, é diversificado. Muitas delas têm o surgimento de pragas e doenças, Como grande maioria, quase todas, são produção orgânicas, orgânica agroecológica, que eles vendem no comércio, em feiras agroecológicas, entregam a famílias na própria comunidade de comercialização. Quando tem o surgimento de pragas ou doenças, a gente ajuda e orienta e faz as recomendações para uso de defensivos naturais, São realizados dos insumos da própria comunidade, da própria localidade, da propriedade deles, Seja o ninho, o extrato do ninho, a momona, o próprio óleo mineral e por aí vai. Nos últimos anos é visto que muitos dos agricultores estão cultivando as olerícolas, porque são cultivares de um curto período, ou seja, o coentro, dentro de 22, 25 dias você já pode estar colhendo para alimentação. E nos últimos anos tem crescido muito, e voltado bastante em relação à produção orgânica, que aí o pessoal pensa bastante na questão da saúde, da soberania alimentar. Ele aqui, hoje em dia, ele tem na base de 1 a 2 hectares, porém não está todo ativado, Já tem umas propriedades dele que ele está ativando novamente, por conta que há uns anos atrás ele teve um prejuízo sobre a implantação do nematóide, Teve um surgimento, ele teve um prejuízo, mas ele está ativando aos poucos, está tendo controle biológico e está ativando aos poucos, está controlando, Ele teve algumas orientações, antes de eu chegar na propriedade já teve outras orientações por outros agrônomos e técnicos, e ele está fazendo o controle biológico. Além dos desafios com pragas, o escoamento da produção continua sendo uma das maiores dificuldades. Encontrar formas de melhorar a logística é essencial para garantir que o agricultor consiga lucrar mais. Durante esses 2 meses de visita, já foi visto que a grande maioria dos produtores eles não têm de fato um mercado local fixo, para entregar sua produção. E isso é um ponto negativo que a gente está vendo, que eles têm a produção, eles têm a terra e a água para produzir, mas não tem um local definitivo, E a gente está, conversando, dialogando com as parcerias, inclusive com o Senar, para ver se a gente consegue ingressar eles, tanto no PAA, no PENAI, tem cooperativa também no município, para que ele esteja escoando a produção. E ajudando também na renda da família, porque muitos que trabalham não têm outra renda a não ser oriunda da agricultura, que é das olerícolas que eles cultivam dia a dia. Durante esse período de visita, a gente está vendo que é bem positivo, as famílias estão achando bacana, porque além das orientações, tem algumas coisas que eles não tinham de fato do que era importante, que é a questão da rotação de culturas, a questão do uso dos defensivos naturais, onde muitos eles não sabiam fazer, e de fato a gente leva isso para a realidade. Tem muitas coisas que é abordado nas orientações e nas recomendações. A gente está ajudando eles na questão da irrigação na propriedade por microaspersão, durante esse período de quintura, e tem várias coisas a serem abordadas, que está ajudando diariamente na metodologia deles. Antes do surgimento dos nematóides, essa propriedade chegou a gerar uma renda bruta de R$16 mil por mês. Mesmo com as dificuldades, os agricultores permanecem otimistas, sabendo que com o controle adequado e o apoio técnico, é possível recuperar o terreno perdido. Vinha 8 mil mudas, só que quando a gente ia plantar, plantava 4. Das 4 só colhia 2 mil. E assim, como disse sempre, foi aprofundando um pouco o prejuízo. E quando a gente veio ver, o prejuízo já estava um pouco grande mesmo. Aí, só que quando a gente descobriu, graças a Deus, o problema, aí recorremos a outras pessoas que possam nos fornecer muda, Aí procuramos também uma parte, vamos dizer assim, um engenheiro agrônomo, que ele viesse dar um suporte melhor a gente. Aí ele veio e mostrou qual era o problema e começou a passar um produto biológico, Aí começamos a passar, graças a Deus, combateu mais um pouco, que era o nematóide, que é uma praga grande. Quando ela dá numa terra,
Se você levar um equipamento, você aradar um equipamento aqui, levar aquele equipamento para outra terra e não higienizar aquele equipamento, claro que vai transmitir de uma terra para outra, né? E isso a gente não sabia, né? Foi o que aconteceu, a gente trazia de outro plantio para cá e daqui para outro, e assim foi quando estava com uma infestação grande de nematóides. Mas graças a Deus, né, procuramos ajuda e conseguimos combater um pouco, né? Que o nematóide é assim, a gente não elimina totalmente, a gente vai combatendo e vai tentando conviver com aquilo ali, né? Vai colocando mais matéria orgânica na terra, entendeu? E buscando outras partes de conhecimento para melhorar mais um pouco o nosso fornecimento. Com o apoio do Senar, muitos agricultores têm encontrado soluções para enfrentar esses desafios. O treinamento técnico oferecido tem ajudado a otimizar o manejo das lavouras, além de abrir novas oportunidades de comercialização. Esse suporte tem sido fundamental para o desenvolvimento sustentável da agricultura. Entre o verde das hortaliças e o esforço de quem trabalha a terra, o Crato floresce silenciosamente. A agricultura familiar não é só uma atividade, mas um símbolo de resistência e persistência. A cada safra, os agricultores renovam suas esperanças, transformando a terra em alimento e dignidade. A olericultura no Cariri é mais que uma prática agrícola, é uma expressão da força e do orgulho de um povo que encontra na terra o sustento e a esperança de dias melhores. E esse foi o Agro na Band de hoje, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a nossa reprise, que excepcionalmente nessa semana vai acontecer às 8h30 da manhã deste domingo. Você também pode acompanhar na íntegra o nosso programa pelo YouTube da TV Band Ceará. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, clicando nesse QR Code que aparece aqui na sua tela. E a gente tem um encontro marcado no próximo fim de semana, sábado, às 8h30 da manhã, para o programa inédito aqui na tela da TV Band Ceará. Aqui no Agro na Band, o agro é o grande protagonista. Até lá!